Imagens como estas, que mostram búfalos correndo em direção a um enorme penhasco e aparentemente pulando, podem causar uma estranheza à primeira vista, não é? Mas as aparências enganam. É preciso cautela antes de fazer qualquer julgamento precipitado. Antigamente, os índios da América do Norte tinham um hábito estranho e curioso para caçar os bisões. Eles perseguiam as manadas e os animais corriam sem pensar duas vezes em direção a um penhasco, a um abismo. Antes de te mostrar os saltos dos búfalos, veja essa interessante história sobre outro animal que também se joga de penhascos. Você já se perguntou alguma vez se os animais teriam a coragem de acabar com a própria vida? Esse ainda é um tema controverso para a ciência, principalmente quando se fala dos lemmings. Mas afinal, você sabe o que é um lemmingue? Os lemmingues são uma espécie de roedor que vivem em regiões árticas como o Canadá e o Alasca. No entanto, eles são particularmente famosos por supostamente se juntarem em um grande bando, começarem uma corrida desenfreada em direção a um precipício e simplesmente se jogarem no mar. Mas a história verdadeira por trás disso revela muitas coisas. Essa história ganhou destaque após a exibição de um documentário produzido pela Disney em 1958, que chegou a ganhar um Oscar no ano seguinte. A questão é que as imagens dos milhares de lemmingues correndo juntos e depois se jogando no mar não aconteceram exatamente assim. Na época, a produção do documentário encomendou algumas dezenas desses roedores de um criador e os levou para Alberta, no Canadá. Mas, como a região canadense fica mais perto da fronteira com os estados e não tem acesso para o mar, os lemmingues acabavam correndo numa espécie de carrossel, habilmente disfarçado com neve, e um mar onde os animais caíram, na verdade, era apenas um córrego. Ou seja, tudo não passava de uma produção, uma armação naquele documentário. Além disso, conforme os próprios produtores, tudo foi filmado com closes para disfarçar a quantidade reduzida, os poucos lemmingues. Mas atenção, naquela época eles não fizeram isso com a intenção de enganar o público, não, pois os cientistas realmente acreditavam no mito desses animais. A equipe apenas tornou as cenas mais fáceis de serem produzidas. Os saltos de búfalos da América do Norte. Há milhares de anos atrás, os nativos da América do Norte costumavam caçar búfalos, principalmente como alimento para a sua subsistência, a sua sobrevivência, para a fabricação de peças de roupas e outras ferramentas que eram feitas a partir de ossos e chifres desses animais. E com muito planejamento, organização e um pouco de sorte, os caçadores pré-históricos conseguiram descobrir uma técnica muito interessante para as caçadas, que fazia com que eles pudessem caçar manadas inteiras de búfalos de uma só vez, e com pouco ou nenhuma ferramenta de caça. Já pensou nisso? E essa técnica consistia em fazer com que os búfalos se jogassem por conta própria de um enorme penhasco, algo que com certeza facilitaria todo o processo da caçada. Os índios da América do Norte, então, assustavam a boiada e os animais corriam em direção a um penhasco. Sem conseguir parar, principalmente por conta de seu tamanho, eles acabavam se empurrando e caindo em dezenas, principalmente por conta dos outros animais que estavam correndo logo atrás e não conseguiam parar. Os locais de saltos para os búfalos renderam evidências arqueológicas significantes até os dias de hoje. Esses locais mantinham informações importantes sobre como os nativos americanos usavam o bisão como alimento, como roupa e muitas vezes como abrigo. Os índios das planícies, por exemplo, costumavam usar o animal para sua sobrevivência alimentar, mas não era apenas isso, não. Todas as partes do animal poderiam ser usadas de uma certa forma. Pele para roupas e abrigos, ossos para ferramentas, tendões para cordas de arcos e laços, e os cascos poderiam ser moídos e usados até mesmo como cola. Mas a pilha de animais capturados podia conter quase uma centena deles, e isso era um grande problema, já que não tinham como guardar a carne e tudo acabava apodrecendo.
Búfalo é o nome desta famosa fotografia do fotógrafo e cineasta inglês David Wojnarowicz. Ela é uma das obras mais conhecidas dele e talvez uma das mais impressionantes, porque retrata fielmente uma manada de búfalos se jogando de um penhasco. Os animais podem tirar a própria vida? Esse realmente é um tema polêmico, principalmente por conta de algumas produções que costumam circular nas redes sociais. Em se tratando de ciência, um psiquiatra e pesquisador chamado Antonio Petri, da Universidade de Cagliari, na Itália, revisou a literatura sobre este tema e, após uma longa pesquisa e estudos, concluiu que não deveríamos deixar nos iludir pelas histórias divulgadas sem ter ali um contexto científico. Ele analisou cerca de 1.000 estudos publicados em 40 anos e não encontrou provas de que um animal selvagem conscientemente fosse realmente capaz de tirar a própria vida. Atualmente, os pesquisadores já sabem que a morte coletiva de búfalos, por exemplo, é uma consequência triste de uma população densa de criaturas emigrando juntas ao mesmo tempo, e isso realmente pode acontecer. Já quando se trata daqueles casos em que um animal de estimação faleceu após o dono, é explicado pela psicóloga animal como um fator que ocorre pelo rompimento de um laço afetivo e social. Mas apesar disso, os animais não tomam uma decisão consciente para deixar de viver. A realidade para a ciência é que pensar que um animal é capaz de cometer um ato como este é apenas uma projeção humana das suas próprias questões. Mas nem tudo é tão simples assim. A ciência sabe bem que o estresse pode alterar o comportamento de um animal de modo a ameaçar sua vida. Algo desta magnitude aconteceu no Parque SeaWorld de Tenerife, na Espanha, em maio de 2016. Um vídeo que se tornou viral mostrou uma orca selvagem aparentemente tentando se manter fora do tanque por cerca de 10 minutos, algo que realmente poderia ser prejudicial à sua sobrevivência. Sabemos que as orcas se comportam de um modo diferente quando estão em cativeiro do que quando estão em liberdade. Por isso, para os especialistas, esse comportamento, apesar de conflituoso, não surpreendeu. Para os cientistas, uma coisa é fato: os animais possuem a capacidade de chorar e sofrer pela perda de um ente querido. Entretanto, ainda não há provas o bastante para comprovar a teoria de que um animal possa cometer um ato violento contra si mesmo de forma consciente, pois os mesmos não possuem um aparelho psíquico capaz de processar emoções mais complexas, como as emoções das pessoas. O mundo animal pode ser realmente intrigante e surpreendente. Mas, como vemos, de fato, nem sempre a vida é muito fácil para os animais. Agora me conte, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Você conhece algum outro animal que possui um comportamento estranho? Escreva a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o teu joinha, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações e até o próximo!